conceitos de utopia. Conceitos de utopia lá em Jerzy Isaac, depois em Herrera. Vamos ver. O que é utopia para Jerzy Isaac? O que é utopia? Bem, é uma proposta dissonante com a realidade, fruto de insatisfação, que nos permite sonhar, antecipar, projetar, experimentar como uma alternativa que interpreta a totalidade da ordem humana. Quer que eu repita? O que é a utopia? A utopia é uma proposta dissonante com a realidade. Olá, se eu tiver exatamente essa resposta, não decorem, pensem, tá? É o seguinte, né? Vocês são alunos de letras, né? Então, não importa o certo e o errado. Importa também como vocês executam esse certo ou esse errado. Certo? Então, é algo que também eu julgo, né? Entra na avaliação. Eu fiz um pequeno resumo, né, do que ele fala sobre utopia e cheguei a esse enunciado aqui. É uma proposta dissonante com a realidade, fruto de insatisfação, que nos permite sonhar, antecipar, projetar, experimentar como uma alternativa que interpreta a totalidade da ordem humana. Então, muitas vezes, vocês vão ter utopias, né, interpretando a ordem humana uma necessidade de transformação total. Outras que vão interpretar a totalidade da ordem humana e vão se manter em ambientes reclusos, como são as utopias monásticas, né? Pegaram o conceito? Ou quer que eu repita novamente? Tá bom, né? Bem, obviamente, né, o Isaac, ele vai falar algo mais sobre a utopia também. A utopia é também uma proposta de rompimento com a continuidade. É uma proposta de rompimento com a continuidade, movida por um desejo de substituir uma realidade completamente má por outra completamente boa. Então, proposta de rompimento com a continuidade, movida por um desejo de substituir uma realidade completamente má por outra completamente boa. Certo? Desejo. A palavra aqui é desejo. Professor, e aqueles grupos que não buscam, vamos dizer, substituir a realidade completamente má? Em verdade, eles têm um desejo de substituição, mas eles percebem que o mundo já se corrompeu, de modo que eles têm que preservar os valores de integridade, que são as utopias monásticas, né? É também uma espécie de utopia heróica. Utopia que tem um comando de luta. Claro que a diversidade das utopias como categorias de Isaac, né, elas podem ser cobradas, mas eu não estou dando muito destaque a isso, certo? Não estou dando muito destaque não. Eu posso falar assim brevemente, mas posso dizer que é algo que vocês podem ter para vocês, para, vamos dizer assim, fazer uma classificação futura de algum outro estudo, mas é algo mais decorativo, tal, entendeu? Mais classificatório. Eu gosto de uma coisa mais linkada, poder fazer um link com outra coisa. Vão ter, inicialmente, utopias escapistas, né, e utopias heróicas. As escapistas, elas não terão comando de luta. As heróicas permitirão comando de luta, né? Nas escapistas, você tem a de tempo,
aquela que projeta a utopia num futuro ou num passado distante, uma utopia de lugar, que nos fala sobre uma terra imaginária, sobre uma felicidade imaginária numa terra distante, e a utopia de ordem eterna. Não, isso aí não cai não. Pode cair, pronto, pode cair. Pode ser que, já que eu estou falando na aula de revisão, pode ser cobrado. E a utopia de ordem eterna, né, que é aquela que vem desvinculada do plano terrestre. Exatamente. Né, aquela que vincula essa felicidade no plano imaginário da divindade, né, por exemplo, ou do ideal, né, de um outro ideal, desvinculado do plano terrestre. E você também tem as utopias heróicas, tem a utopia política, que pensa na transformação da ordem humana em sua totalidade, através de um comando de luta, e as utopias heróicas monásticas, que reconhecem que o mundo já se corrompeu e é necessário que se preserve os núcleos, né, os núcleos que ainda contêm esses valores de integridade, de bondade, de felicidade, né, necessário que se mantenha esses núcleos. Então há um comando de luta contra o mal que possa contaminar esses núcleos, mas esses núcleos não vão tentar modificar o mundo por sua totalidade, embora o desejo deles ainda esteja aí de modificar tudo, mas não se pode pensar nisso. Pense na utopia monástica como aquela utopia que mantém uma seita, certo? Existem as utopias negativas, que são as distopias, né? Utopias negativas ou distopias, que são utopias que se realizam de modo a promover o pesadelo. Então, o que se imaginou como felicidade total torna-se um pesadelo. São as utopias negativas. Para Dzack, elas também são necessárias para alertar os homens sobre a relação que eles têm no presente, de modo a que possam repensar as suas ações no futuro, a que não se transformem realmente em utopias negativas. Bem, nesse mesmo estudo de Dzack, ele fala que a utopia ela tem uma base histórica. As utopias elas levam consigo a marca do tempo e do lugar de onde elas nasceram. Então, a utopia ela não é uma interrogação apenas sobre o comportamento humano, sobre a condição humana, mas é uma interrogação principalmente sobre as sociedades históricas em particular. E é isso que explica a mutabilidade da utopia. Uma utopia pensada hoje pode se transformar numa distopia, de modo que aquele pensamento cruel que você teve pode se transformar numa utopia. É isso que explica a mutabilidade delas, o fato de elas serem históricas. É isso que explica a diversidade delas, o fato de elas serem históricas. E é isso que vai explicar também a imortalidade do pensamento utópico, por ele ser histórico. Obviamente, a questão sobre a imortalidade ela vai voltar a ser discutida quando a gente apresentar os estudos de Marcuse, né? Mas Jerzy Zak ele apresenta a utopia como uma forma imortal, né? Que faz parte do sentimento humano, a insatisfação e a crença na construção de um futuro melhor.
Enquanto Gers Isaac faz um acento histórico para a utopia, Herrera dá um acento mítico à utopia. Não vai acentuar a utopia de modo histórico, vai acentuar a utopia de modo mítico. Qual é o conceito de utopia para Antônia Torreão Herrera, lá coordenadora de vocês? A utopia é um paradoxo. Esse paradoxo, ele se organiza sob a função de um presente que coleta um material histórico e experienciado. Mas essa coleta provém de uma motivação. Essa motivação, obviamente, vem de um passado que é mítico, como nostálgica impressão de unidade perdida. Quer que eu repita o conceito? Lá vai. A utopia é um paradoxo que se organiza sob a função de um presente como coleta de material histórico e experienciado. É um paradoxo que se organiza sob a função de um presente como coleta de material histórico e experienciado, sob motivação do passado mítico, como nostálgica impressão de unidade perdida. Bem, o que ela vai dizer é que esse equilíbrio da ordem social, essa unidade de harmonia, de integração que se espera do homem no futuro, onde a felicidade ela pode ser igualmente distribuída entre os homens, por meio de uma unidade, de uma igualdade, de uma integridade, não só em relação aos homens com eles mesmos, mas com a natureza e tudo mais. Isso provém de mitos distantes, de mitos que vão nos relembrar, por exemplo, o Jardim do Éden, a idade clássica, né, de ouro, a idade de ouro clássica, sobre a entrada nesses cenários em que o homem um dia estava perfeito com a natureza e com ele mesmo e que posteriormente foi expulso. Então a utopia, ela nasce de uma base que é mítica. A motivação da utopia é uma motivação mítica, né? Embora, claro, ela possa ser histórica, né? Como o Isaac diz, a utopia ela vai ganhando o molde da civilização que a pensa. Mas a motivação dela, para Herrera, não é histórica. A motivação dela é mítica. E aí ela vai fazer, por exemplo, vai dar alguns exemplos. Por exemplo, o comunismo, ele quer reativar o momento das comunas primitivas. O momento em que o homem, para se preservar contra os infortúnios da natureza, se organizou, né, e lutou conjuntamente para poder sobreviver. A cura psicanalítica pensa no homem sem traumas. Esse momento foi um momento inicial quando ele era embrião. Momento em que ele estava harmonioso com o meio, que era o útero materno. Certo? Então, houve um momento que quando embrião ele não sofreu traumas com o exterior. A mãe, né, esse organismo, né, permitia com que esse embrião atingisse um grau de harmonia, de integração ao todo, né,
e nenhum choque com o exterior. Certo? Então, esse é um momento, né, que também vai nos permitir pensar sobre o sentimento oceânico. Porque o sentimento oceânico vem dessa fase embrionária. O homem se permite pensar íntegro com o todo, com o meio, quando embrião. Como Freud diz que as memórias humanas não são destruídas, e sim assimiladas, selecionadas num determinado espaço do cérebro. Então ele vai dizer que essa memória retorna toda vez que o homem se sente ameaçado. Essa memória de sentimento oceânico vai voltar toda vez que o homem se sente ameaçado, e a resposta do homem geralmente vai ser a religião. A religião lhe protege sobre uma ameaça maior que você possa sofrer. E essa religião vem associada ao sentimento oceânico. É o sentimento que você sentiu de proteção quando você estava no útero materno. Certo? Entenderam isso? Quer que eu retorne? Não? Não. O cristianismo também é a volta ao Pai. A volta à origem. O platonismo é a volta às esferas celestiais. Então, toda base utópica é uma base motivada pelo mito. Embora ela seja histórica, como Isaac disse. Ela pode ser pensada diversamente, por civilizações que são diversas. No entanto, a motivação dela é sempre mítica, para Antônio Vieira. Aspecto histórico na utopia e aspecto mítico na utopia. Certo? Sobre a imortalidade da utopia. Sobre a imortalidade da utopia. É algo que vai gerar conflito, por exemplo, entre Isaac e Marquise. A imortalidade na utopia, ela é falada por Isaac porque a insatisfação humana sempre vai estar presente, de modo que ela possa impulsionar projetos, sempre de melhoria, seus comportamentos. Isso faz parte da natureza humana, para Isaac. Para Marcuse, a utopia, ela necessariamente precisa ser negada. É necessário decretar o fim da utopia. É necessário tornar a utopia mortal e assassiná-la. Por quê? Porque a utopia nos fala mais sobre a ausência de forças para a construção de uma sociedade melhor do que necessariamente das forças que transformam essa sociedade. A utopia, ela espelha, em verdade, a imagem da repressão. A utopia, ela é pensada como um mecanismo de transformação que para Marcuse só pode ser conceituado como uma transformação impossível. Impossível. Então é necessário negar a utopia, já que a utopia é uma imagem da repressão. A utopia é uma imagem da repressão. A utopia, ela reforça a ausência das forças que podem transformar a sociedade numa sociedade livre. É um conceito ainda pré-tecnológico que não prevê que as forças humanas elas possam ser organizadas para a construção de uma sociedade melhor. Sobre a questão da insatisfação, o Isaac diz que a insatisfação é que leva o homem a projetar, a impulsionar projetos, a se mover e a permitir a manutenção do sentimento utópico dele. Marcuse, ele vai dizer o seguinte: a insatisfação, ela pode estar muito bem sendo satisfeita nessa nossa sociedade que é repressiva. As necessidades de repressão
elas podem ser estimuladas, na verdade elas estão sendo estimuladas e estão sendo satisfeitas por essa sociedade. Então, há prazer também nas imagens de repressão. De modo que o homem pode estacionar os seus comportamentos que possam gerar transformação. O homem, sendo satisfeito pela imagem repressiva, ele tende a não transformar mais nada, tende a não se mover. A utopia é essa imagem também de repressão. É necessário deslocá-la, é necessário colocar alguma outra coisa no lugar da utopia. É necessário pensar em imagens que não estejam vinculadas à repressão.